2021 acabou e agora é a hora da verdade. Hora de apurar os resultados de 2021. Tá na certeza de que os resultados foram bons ou você tá até com medo de começar a analisar? Quer fazer essa análise, mas tá um pouco perdido? Vem comigo que eu vou te ajudar a fazer o seu fechamento de 2021. Feliz 2022 para todos vocês empreendedores, que esse ano nos traga muitas oportunidades, muitas realizações. E antes da gente começar a fazer uma análise dos seus resultados, né, dos números do ano, você precisa primeiramente entender que a qualidade da análise que você vai fazer vai ser proporcional à qualidade dos dados que você levantou o ano inteiro. Então, se você foi disciplinado no registro dos seus dados, anotou direitinho todas as entradas e saídas, registrou o fluxo de caixa, registrou as vendas, apurou, né, os seus indicadores. Se você registrou tudo isso direitinho o ano inteiro, o resultado da sua análise vai ser muito melhor, muito mais confiável. E se você ainda não faz esses registros, calma, não tem problema. Tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre fluxo de caixa. Eu vou deixar o link aqui no card. Mas então a primeira coisa, antes da gente começar a fazer o fechamento, que você tem que entender é que dados bons é igual a uma análise confiável. Se você tem dados legais, você vai ter uma análise confiável. Se os seus dados não estão tão legais assim, a sua análise pode ser que deixe passar alguma coisa, beleza? Bom, então a primeira análise que a gente deve fazer do ano, né, do resultado anual, é fazer uma análise de fluxo de caixa. Então, pega todas as suas receitas, soma as suas receitas por tipo, né, se você já tem ali o seu plano de contas estabelecido, você deve ter contas de receitas, então some cada conta dessa de receita e some o total de receitas do ano também. Depois soma também todas as despesas, então pega lá no seu plano de contas, despesas operacionais, não operacionais, e soma cada conta quanto que deu a despesa anual. Aí você vai analisar quais foram as contas com maior despesa. Dentro, né, das despesas operacionais, não operacionais, verifica se a soma das despesas está dentro do que você esperava ou se teve alguma conta que teve uma despesa muito alta ou muito baixa. Dá uma analisada nos pontos fora do padrão, porque você já devia ter uma expectativa aí de quanto iria ser cada uma dessas contas, né? Então, se teve alguma discrepância muito alta, dá uma analisada naquela conta especificamente para ver se não tem nenhum erro de registro, para ver se é aquilo mesmo que foi a soma do ano. Já nessa primeira parte do fechamento, você percebe a importância de você ter um plano de contas? Sem um plano de contas, você ia somar apenas toda a receita, toda a despesa e não ia conseguir analisar de onde está vindo e para onde está indo o dinheiro. Então, se você ainda não conseguiu fazer um plano de contas legal para sua empresa, tá com dificuldade, tudo bem. Eu também já fiz um vídeo sobre plano de contas, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você assistir depois, tá bom? Depois que você já somou todas as receitas e todas as despesas, analisou cada conta de receita e cada conta de despesa bonitinho, você vai verificar qual foi o resultado do ano, né? Que é receita menos despesa. E aí, qual que foi o resultado do seu ano? Foi positivo ou foi negativo? Você fechou o resultado no vermelho ou no azul? E depois disso, depois de feita essa avaliação do fluxo de caixa, receitas, despesas e resultados, é legal você também avaliar os seus indicadores. E aí a avaliação dos indicadores vai depender de quais indicadores você acompanha, tá? Cada empreendedor deve definir quais os indicadores que ele quer acompanhar, quais são os indicadores que são relevantes para a sua empresa ou para o seu negócio, tá? Então, o registro correto tanto do fluxo de caixa quanto dos indicadores é o que vai te ajudar a traçar as estratégias, né? Então, baseado nisso, você vai conseguir traçar as estratégias para os próximos anos. Então, se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre indicadores, deixa aqui no comentário que eu faço para vocês, tá? Então, baseado nesses indicadores que você escolheu aí para o seu negócio, apure esses indicadores considerando o período de 2021 e analise cada um deles. Então, indicadores como, por exemplo, leads gerados, taxa de conversão, margem de contribuição, lucro por produto, sempre são indicadores legais de você acompanhar, né? Então,
apure seus indicadores e analise considerando as metas que você colocou para cada um desses indicadores. E aí, atingiu as metas que você colocou? Então, apurando os indicadores e comparando com as suas metas, se você atingiu, parabéns, muito bem. Mas se você não atingiu, tudo bem. Bora analisar o porquê você não atingiu essas metas, né? Analisa esses indicadores, analisa as metas que você colocou e vamos entender o porquê não atingiu. E também isso vai te ajudar a estabelecer um planejamento agora para 2022. Uma outra coisa legal para você fazer o seu fechamento, se você levantou esses dados direitinho durante o ano, né, mês a mês, é legal você colocar isso numa planilha consolidada, né, com os meses e os indicadores. Dessa forma, você vai conseguir fazer, inclusive, uma análise mês a mês, né? Uma análise anual. Você não precisa esperar o final do ano para fazer um fechamento e analisar os números. Vai colocando nessa planilha consolidada os seus números mês a mês e analisa mensalmente também. Dessa forma, vai ficar muito mais fácil você fazer o seu fechamento anual lá no final do ano. Então, com esses números consolidados numa tabela mês a mês, é muito legal porque você vai conseguir identificar coisas, por exemplo, como sazonalidades. Então, tem alguma época do ano que eu vendo mais ou que eu vendo menos? Tem alguma época do ano que os custos são maiores ou menores? Você vai conseguir identificar, por exemplo, qual época do ano vende melhor ou vende pior algum produto específico, né? Então, você também consegue identificar se o custo do produto variou durante o ano, se os custos operacionais subiram ou se eles desceram em determinado período do ano. Isso é legal também você ter registrado e conseguir fazer a sua análise, porque isso pode impactar na sua precificação. Então, olhando para esses números, você vai conseguir perceber se você vai precisar ajustar a sua precificação, né? Se for o caso, se você identificou que você vai precisar ajustar o seu preço, é legal porque olhando para o seu plano de contas e para a sua composição de custo e margem de contribuição, você já vai você já vai conseguir entender melhor, tá mais fácil para você visualizar aonde que você tem que mexer no seu preço, qual foi a parcela do preço aí, da sua composição de preço, que se alterou durante o ano. Custo de produto, foi custo indireto. Então, você vai conseguir fazer essa análise se você tiver a necessidade de alterar a sua precificação. Tá vendo que quando a gente tem os números organizados, tudo fica mais simples. E você vai poder gastar o seu tempo em analisar e pensar como melhorar esses números com planejamento. Ou seja, você vai estar pensando na estratégia da sua empresa. É esse o papel do empreendedor. Conforme a sua empresa vai crescendo, você tem que cada vez mais delegar o operacional e pensar nas estratégias. E esses números que vão embasar você a fazer esse planejamento e estabelecer as suas novas estratégias. E aí, então, olhando para todos esses números que a gente apurou, né, receitas, despesas, resultado, indicadores, você consegue analisar se você atingiu suas metas, atingiu sua meta de faturamento, atingiu sua meta de lucro, atingiu sua meta de vendas, você conseguiu atingir o resultado esperado, a sua empresa gerou o valor que você esperava? Essa é a hora da verdade, né? Então, independente dos seus resultados, você precisa ter um olhar muito sincero e responsável na hora de fazer essa análise, tá? Então, se você conseguiu atingir as suas metas, parabéns! Analisa quais foram os pontos fortes, as estratégias e oportunidades que você aproveitou que te levaram a atingir esse resultado positivo, né? A atingir as metas que você estabeleceu. E se você não atingiu, analise o porquê, analise quais os pontos fracos, as ameaças que pesaram, faltou alguma análise, faltou alguma ação, faltou algum planejamento, identifique o que faltou para que você não cometa os mesmos erros esse ano, né? E se você não atingiu as metas, cabeça erguida e bora pra frente, bora fazer melhor em 2022. É muito importante a gente falar que é muito difícil a gente ter um ano onde todas as metas são batidas, com louvor, né? Tudo foi lindo, maravilhoso. Sempre vai ter algum ponto que precisa ser melhorado. Então, alguma meta você vai atingir, outra meta não, e tá tudo bem, é assim mesmo, tá? Então, o importante é que você celebre as suas conquistas e aprenda com os seus erros. E planeje 2022 para que ele seja muito melhor que 2021. E bora trabalhar duro, né, gente? Porque não adianta chegar lá no dia 31, pular 7 ondinhas, usar a roupa amarela no ano novo, se não tiver planejamento e trabalho duro. Combinado?
Se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim aqui embaixo. Seu like me ajuda muito, ele é muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo é legal e entregar ele pra mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima semana. Um beijo, feliz 2022. Tchau!